Olá, Pimpolhos, tudo bom? Prof. Rodrigo Woloski, mais uma vez aqui no auladê.com.br, nosso lindo site aí com todas as disciplinas para vestibulares, Enem, vão ficar ligados aqui conosco. Turma, hoje a nossa aula é de História do Iluminismo, ou ainda também chamado de Ilustração, o século das luzes, enfim, turma, o Iluminismo. Tá? É o século XVIII lá na Europa, um período que nós vamos começar a perceber a transição das características europeias da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, o período contemporâneo que está chegando aqui para nós. Então, um período de transição. O Iluminismo, a Ilustração, um período de transição da Idade Moderna, que nós vamos chamar de Antigo Regime, para o período Idade Contemporânea. Certo, turma? Então é apenas um período de transição, onde burgueses, intelectuais, artistas questionaram as características lá da Europa, daquele século XVIII, e trouxeram propostas, que eles vão chamar as ideias que levariam a Europa à luz, levariam a Europa a uma maior prosperidade. Por isso, os iluministas ou os ilustrados. Certo, turma? Então vamos ver aqui esse século XVIII do iluminismo. Olha só essa galera, esse monte de ricardinhos aqui, né? Representando os intelectuais, os pensadores, os ilustrados. Aquela turminha que do século XVIII trouxeram para a Europa propostas frente àquilo que eles vivenciavam. Que daqui a pouquinho a gente vai comentar aí para nós, tá? Lembrando que o iluminismo surgiu, tem origem na Inglaterra, também na França, na Alemanha, mas o iluminismo, Pimpolhos, se destacou muito aonde? Na França. Os principais pensadores iluministas são da França. Tá? Então aqui desses iluministas, é bom aí, uma hora na solidão, pega um pouquinho desses caras, Rousseau, Voltaire, Diderot, Adam Smith, John Locke, Kisney, certo? Uma galera aí que nós chamamos esses pensadores de iluministas, os ilustrados, tá? Então vou repetir para depois tu dar uma lida nesses caras aí. Adam Smith, John Locke, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, Quesnay, né? Então aí alguns dos pensadores iluministas para tu depois se deliciar com as ideias da ilustração. Certo, tios? Então vem comigo aqui para nós vermos o que esses caras do século XVIII, do século das luzes, criticaram, as críticas, e o que esses titios aqui, o que esses pensadores fizeram como propostas. As críticas e as propostas. Turma, vamos pensar aqui. No século XVIII, esses pensadores estavam criticando as características da Idade Moderna, que nós vamos chamar aqui na aula de, vem com o prof, o Antigo Regime. O Antigo Regime. Estavam com saudade da letra horrorosa do prof, né? Aqui está, as críticas do Antigo Regime. As características da Idade Moderna. Vem com o prof, crítica do Antigo Regime. Quem critica, de preferência, propõe. Nós temos as propostas do período contemporâneo. Aqui estarão as propostas das luzes, do iluminismo, da ilustração. O prof vai colocar ali nas propostas o iluminismo. Vem comigo. Iluminismo. O que esses caras aqui criticaram e o que esses caras aqui deram como propostas. Vamos lá então? Na política, turma. O que é aquilo que vocês já estudaram, vocês já viram de política na Idade Moderna? O poder total, incontestável, na mão de um soberano. O absolutismo. Isso, certa resposta. Então tu vai colocar aqui as críticas. O absolutismo. A monarquia absolutista. O absolutismo. Foi questionado o poder total na mão de um rei, de um soberano, onde nós temos a falta de uma democracia e nós temos abusivos, excessivos privilégios para uma nobreza. E esses privilégios, essa falta de participação da burguesia no poder, essa monarquia absolutista foi criticada. Então olha aqui o absolutismo na política. Bom, se eles criticaram o absolutismo, esses iluministas, esses ilustrados, proporam o quê?
Bom, eles proporam a democracia. Vem com o prof. Super divertido isso aqui. A democracia. Olha que legal. Tá? A democracia como proposta, que poderia ser uma monarquia, não mais absolutista, agora uma monarquia constitucional. Ou ainda um iluminismo mais radical, a república. Tá? Sobe o morro ali com o prof, a democracia como proposta. Agora a população, ou parte da população, participa da política, tem voz, tem participação, ajuda a escolher em sufrágio, em eleição, os seus representantes. É claro que essa burguesia, esses ilustrados, esses intelectuais, se beneficiaram depois com essa democracia aqui, certo? Então a crítica do absolutismo, a proposta, a democracia e seus tipos de democracia. Certo, turma? Bom, nós temos aqui agora as críticas da economia. Aqui na economia, o que nós temos lá na Idade Moderna? Aquela economia do monopólio, aquela economia do exclusivo, do pacto colonial, onde nós temos a intervenção do Estado na economia, o governo determina, controla, protege a sua economia. O monopólio, a exclusividade. Nós temos a economia do sucesso, isso mesmo, do mercantilismo. Então vem com o prof aqui. Mercantilismo. Mercantilismo. Bom, se esses ilustrados, eles criticaram o mercantilismo, esses ilustrados, eles não queriam mais a intervenção do Estado na economia, os monopólios, onde o governo determina quem compra, quem vende para quem. Nós temos todo o controle do setor econômico pelo governo. Bom, eles proporam agora uma economia livre, uma economia da lei da oferta e da procura. Adam Smith, John Locke, a lei da oferta e da procura. Eu compro e vendo de quem eu quero, para quem eu quiser. Não mais o mercantilismo. Tu vai lembrar pro Enem ou pro teu vestibular que agora é o liberalismo econômico. Então vem com o prof aqui, vem comigo, ó. Liberalismo. Olha que super legal isso aqui. A lei da oferta e da procura, economia liberada, sem a intervenção do Estado na economia. Contra os monopólios, contra a exclusividade, a intervenção do Estado na economia. Agora os iluministas do século XVIII em diante proporam a economia livre, sem intervenção do Estado na economia. O liberalismo econômico. Certo, turma? Então tu vai lembrar dessa tabelinha aqui, na política e na economia, mas ainda, Pimpolhos, falta uma coisa. Falta na cultura, na sociedade. Os ilustrados, os iluministas proporam alguma coisa diferente do que existia até então, que era o poder das religiões, o poder da fé, turma. Vem com o soro, olha que o prof está colocando. Super legal, né? A fé. Foi criticado o poder das religiões, foi criticado a intervenção que principalmente o cristianismo tinha sobre as sociedades, aquele pensamento religioso muito forte, muito presente na educação, por exemplo, nos hábitos, costumes. Esses iluministas diziam que a fé, que a religião atrasava a sociedade, emperrava, empacava, não deixava o progresso, a ordem ocorrer. Bom, já que a religião, já que a falta de conhecimento no mundo, a falta da ciência foi criticada, titios, o que esses iluministas proporam? Exatamente isso, certa resposta. A razão, o racionalismo, a ciência. Aí está, titios. Ao contrário da fé, nós temos agora a razão, o racionalismo, a ciência como motora, como aquilo que explica o mundo e aquilo que deve ser seguido. Nós temos a crítica do poder religioso e agora nós temos aqui a proposta, a propaganda de uma educação, de uma sociedade, de governos sem a religião. E somente agora o estudo, a educação, a ciência, o racionalismo.
Tá? Um exemplo disso aqui são os enciclopedistas, a formação da enciclopédia, uma compilação de conhecimentos num livro. O Diderot fez isso lá na França, pimpolhos. Tá, turma? Então lembra dessa tabelinha aqui para tua vida, pro Enem, pro vestibular. Ao contrário do absolutismo, a democracia na política, na economia, ao contrário do mercantilismo, o liberalismo econômico, e não mais a fé, agora a razão, a ciência. Te liga lá, dá uma lida na tua solidão, na hora que tu for estudar, no Rousseau, no Diderot, no Voltaire, Montesquieu, Adam Smith, entre outros iluministas. Pimpolhos, e essas ideias aqui motivaram revoluções, motivaram guerras, rebeliões que nós podemos chamar essas revoluções de iluministas ou burguesas, como por exemplo, a Revolução Americana em 1776, a Revolução Francesa de 1789, a Revolução do Portugal, 1820, a Inconfidência Mineira aqui no Brasil, 1789, entre tantas outras. Aqueles dizeres, o slogan da Revolução Francesa, Liberté, Égalité, Fraternité, bom, liberdade, igualdade, fraternidade, liberdade, igualdade, fraternidade, pimpolhos, são dizeres do iluminismo, onde esses ilustrados, esses iluministas diziam que o absolutismo, o mercantilismo e a fé faziam com que a Europa, o mundo, a sociedade tivessem restrições na liberdade, não levavam uma sociedade mais justa, fraterna e próspera. E essas ideias de rompimento do absolutismo, mercantilismo e da fé, para levar um mundo mais livre, mais próspero, está aqui. Democracia, liberalismo e razão. E essa burguesia se usufruiu a partir dessas revoluções e conseguiu poder, conseguiu maior controle com essas ideias aqui, titios, motivando diversas revoluções mundo afora, na Europa, nas Américas principalmente. Certo, turma? Então fica ligado aqui no iluminismo, nessa transição de idade moderna para contemporânea, que vai passar em vários conteúdos que está chegando aí para nós, está bem pertinho para nós estudarmos. Certo, tios? A idade contemporânea, a Revolução Francesa está aí. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Um abraço pro pessoal lá da Namíbia, que anda curtindo nossas aulinhas aí. Sucesso, forte axé para vocês. Beijo, turma. Falou!